Olá, queridos. A paz e a graça de Cristo estejam com todos, tudo bem? Quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para aquilo que você está vivendo nesse momento. Há um texto de Lucas capítulo 8, versículo 22, que nos fala de um momento onde Jesus chama seus discípulos para atravessar para o outro lado do lago. E está escrito assim: e aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Querido, esse texto é muito rico em mensagem para a nossa vida. Primeiro, que Jesus, estando no meu e no teu barco, é garantia, certeza, é certo que nós vamos passar para o outro lado. E nesse texto em específico, Jesus ele chama os seus discípulos para passar para o outro lado. Isso está escrito no texto: passemos para o outro lado. Ele não disse que não teria tempestade. Ele simplesmente garantiu que chegariam do outro lado. Jesus disse em João 16:33 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Nós também podemos vencer. Essa é uma primeira lição que eu aprendo nesse texto. Jesus nos garante a vitória, a certeza que nós vamos passar, que nós vamos vencer, que nós vamos chegar do outro lado. Ele não nos garante livrar apenas, isso pode sim em determinado momento nos livrar das aflições da vida, das tempestades da vida, mas é a garantia de que nós vamos vencer. Segunda lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ele nesse texto nos ensina que o que afunda um barco não é a água que está do lado de fora, mas é a água que está dentro do barco. Isso está no texto porque o que causa perigo para os discípulos não era a água de fora, mas a água que entrava dentro do barco. No versículo 23 está escrito: e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Enquanto a água estava do lado de fora, não tinha perigo, até o momento que a água entrou dentro do barco. Isso é a segunda lição que eu deixo para você, para a minha reflexão nesta noite, que cuidado com os problemas, com as aflições, com a tempestade, quando elas entram e invadem o nosso ser, quando elas entram dentro do nosso barco e nós não conseguimos tirar, não conseguimos resolver, não conseguimos sair dessa situação, porque o barco foi feito para navegar sobre as águas, mas o barco não foi feito para que a água entre dentro dele. A água que afunda o barco não é a água que está do lado de fora, mas a água que está dentro do barco. Assim é na sua vida. Não deixe que os problemas, que as dificuldades encham a tua mente, o teu coração, te deixe angustiado, cheio de tristeza, de rancor, de mágoa, de ódio, de angústia.
Entenda que você foi feito por Deus para vencer estas coisas, para sobressair, para navegar sobre os problemas. Então, essa é a segunda lição desse texto. A terceira lição desse texto que eu aprendo é que Jesus, isso aqui é muito lindo, e dá uma lição para nós nesse texto, que há momentos que nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus. No versículo 24, quando eles perceberam que tudo que eles estavam fazendo não era suficiente para resolver o problema, remaram, abriram as velas, fecharam as velas do barco, mudaram o leme de direção, fizeram de tudo para vencer a tempestade e não conseguiram por si só, com experiência. Estavam ali homens experientes em navegação, Pedro, seu irmão, entre outros que estavam ali, eram pescadores, tinham experiência com a água, com a agitação das águas, e eles tentaram resolver e não conseguiam sair. Até que no versículo 24 diz que eles chegaram e despertaram Jesus, dizendo: Mestre, 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 estamos perecendo. E aqui eu aprendo uma lição, essa é a terceira lição desse texto, é que muitas vezes nós queremos resolver da nossa maneira, do nosso jeito, segundo a nossa força, e há coisas que não é para os nossos braços, é para o poder de Deus. E nós precisamos entender isso, chamar a atenção de Jesus para a nossa vida, chamar a atenção de Jesus para o nosso problema, para a nossa situação, para a nossa adversidade, para as causas difíceis que nós estamos enfrentando. Chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus como Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 52 até o 52, Bartimeu estava à beira do caminho, Jesus entrando na cidade, e Bartimeu ouviu falar que Jesus estava entrando. Ele não, claro, cego, não via, mas ouvia falar de Jesus, e ele começa a gritar, a clamar, e ele vai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a ponto de o clamor, o grito de Bartimeu ser ouvido por Jesus. Jesus ouvindo o grito de Bartimeu, Jesus para e a multidão para com ele, os discípulos param com ele para que Jesus atenda Bartimeu. Chame a atenção de Jesus na oração, no clamor, no jejum. Chame a atenção de Jesus para a sua vida, para os seus problemas, para a sua situação, para aquilo que você está enfrentando. Lá em Lucas, capítulo 8, versículo 48, do 40 ao 48, nesse mesmo capítulo, há uma mulher, a mulher que há 12 anos sofria com um fluxo contínuo de sangue e já havia gastado tudo. Aquela mulher, ela conseguiu chamar a atenção de Jesus, diferente de Bartimeu, que gritou, que clamou, ao ponto de incomodar, né? Essa mulher, ela em silêncio conseguiu chamar a atenção de Jesus. Ela tocou nas orlas das vestes de Jesus. Jesus sentiu que do corpo dele saiu virtude que passou pela veste e que alcançou alguém. A mulher não tocou em Jesus, ela tocou na veste de Jesus. Chame a atenção de Jesus. Se não consegue orar, se você não consegue clamar, se você não consegue expressar em palavras, chame a atenção de Jesus com as suas atitudes. Chame a atenção de Jesus, porque Ele estará de prontidão para liberar uma virtude sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, esposa, sobre os teus projetos, sobre a tua alma. Haverá virtude de Deus, mas chame a atenção de Jesus. No mesmo capítulo de Lucas 8, há também um homem chamado Jairo, um centurião, um homem importante, que ele chama a atenção de Jesus para que Jesus
vá até a sua casa, e a Bíblia está escrito que ele prostra diante de Jesus. Ele se lança diante de Jesus e diz: Rabi, mestre, minha filha está à beira da morte. Rogo-te que entre em minha casa. E Jesus vai e entra na casa desse homem. E Jesus faz ali e opera ali um milagre, uma maravilha. Então, querido, nesse texto eu aprendo que há coisas que é para nós fazermos e há coisas que só Jesus pode fazer. Quando Jesus ele levanta após atender a oração, o clamor, o grito dos discípulos. A parte B do versículo 24 diz: E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fez-se bonança. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus, ele vai lá, na fonte do problema. O que agitava as águas eram os ventos. Jesus acalmou o vento e acalmou a água e acalmou a tempestade. O que eu aprendo com esse texto aqui, querido, e eu quero falar com você, é que os discípulos precisavam ter uma experiência com Jesus. No versículo 25, eles olham entre si e diz: que homem é este? Eles não têm coragem de perguntar para Jesus, mas perguntam para si mesmo: que homem é este que até o vento e o mar o obedecem? Está na hora de você viver uma experiência com Cristo, uma experiência real, uma experiência viva, verdadeira, algo que não é de ouvir falar, mas algo visível, perceptível na sua casa, na sua história, na sua vida, no seio da sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Eu sei que talvez você está me ouvindo, me assistindo e está passando por problemas extremamente complexos, difíceis de ser solucionados. Você já pensou de tudo e não conseguiu resolver. Clame por Jesus. Chame a atenção de Jesus. Atraia a atenção de Jesus para a sua vida, para a sua casa. Talvez você perdeu um parente, você perdeu uma pessoa muito amada, muito querida, e você está lidando com essa dor e querendo por si só resolver, tocar a vida. E Jesus não disse que nós não íamos perder nossos parentes, nossos entes queridos. Jesus disse que mesmo perdendo os nossos entes queridos, Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e nos daria força para vencer, para passar, para chegar do outro lado. E eu deixo essa palavra para você, para a sua casa, para a sua história. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você que está passando por esses momentos difíceis e que não sabe o que fazer. Eu deixo esta palavra para você. Assim como Jesus fez com os discípulos, Jesus quer entrar no seu barco, quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, quer entrar na sua história, quer mudar de uma vez por toda a sua história. Deixe Jesus entrar. Porque mesmo em momento que vai parecer que Jesus está dormindo, que Jesus está em silêncio, que Jesus não está vendo, que Jesus não está ouvindo, vai haver um momento em que Jesus vai dar atenção ao seu clamor. E quando ele se levanta, versículo 24, e levantando ele, mandou que o vento acalmasse, que o mar acalmasse, e houve-se uma grande bonança. Que Deus possa trazer uma grande bonança na sua vida, na sua história, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja nesse momento. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus, meu irmão.